Estou muito feliz em vê-los, especialmente aqueles que vieram pela primeira vez hoje. Então, ouçam com muita atenção. Aqui, a moça Ludmila falou sobre o Actividan, que ele proporciona uma quantidade incrível de bem-estar e uma sensação de conforto interno, resultando em um estilo de vida saudável. O mais importante que você precisa saber aqui é que este é um produto natural, um componente que é retirado do mar. Vou explicar detalhadamente como ele funciona no organismo. Bem, Actividan, sim, Actividan, mas o que há de especial nele? Alguém oferece, a pessoa diz, é muita coisa? E você provavelmente responderia da mesma forma. Para entender como esse polissacarídeo funciona, é necessário entender seus componentes. Hoje vamos analisar isso e também por que ele funciona dessa maneira. Falando sobre este medicamento, um componente da nutrição funcional, o Actividan, é preciso dizer que é um componente retirado da parede das algas da sua parte mucosa. Ou seja, quando a alga está em profundidade, ela é tão inteligentemente criada pela natureza que não fala, mas sabe fazer tudo. E imaginem, quando há uma onda muito alta e a alga se rompe, quebra, ela mesma pode se regenerar graças a esse fucoidan, ao estado da parede mucosa da água, ativando-se mais do que nos anos anteriores. E quando foi criado o ativante com a assimilação de que aqui tudo foi preservado pela natureza, nada absolutamente foi descartado. O próprio componente foi preservado e sua atividade foi aumentada, pelo fato de que ele foi corretamente preparado, acondicionado, está em uma forma de pacote de partícula, onde não se degrada e não perde suas propriedades ativas necessárias. E a primeira coisa a se falar é que nós temos polissacarídeos dentro de nós. São esses componentes que nos ajudam a viver por muito tempo, ser saudáveis, ser ativos, ter muita energia, não adoecer e ter uma boa imunidade. Existem 8 desses polissacarídeos, e cada um deles desempenha seu papel principal. O polissacarídeo mais importante desses componentes é o ácido inositilo-galactosamínico. Por que ele é o mais importante? Estamos falando do efeito da apoptose. O efeito da apoptose é quando uma célula mutada começa a ser destruída pelo próprio organismo, sem causar quaisquer consequências negativas internas. E este componente polissacarídeo desempenhará um papel principal, porque ele combate a infecção pelo HIV, faz com que as células tumorais se dissolvam, impedindo a metástase no organismo. E possui uma maneira muito ativa, uma propriedade ativa de elevar significativamente a imunidade. O mais importante é que nossa imunidade esteja em alta. Quando a imunidade está baixa, podemos ter muitos problemas internos. Mas quando a imunidade está forte e alta, sem estimulação, podemos viver por muito tempo, ter resistência a qualquer infecção que cerca o ser humano hoje, ter um bom estado de saúde, além de bom humor, energia e tudo mais que precisamos. Adiante, vamos olhar para o próximo componente polissacarídeo, que é a ácido enacetilglucosamina. E é necessário cuidar das articulações. Falando sobre este componente, o polissacarídeo, é preciso dizer o seguinte, que a ácido enacetilglucosamina tem a capacidade e tem a habilidade única de restaurar completamente a cartilagem das articulações. Das articulações, qualquer uma que está aqui mostrada que todos nós temos. Esta é uma articulação pré-tratada, pode ser qualquer articulação do ombro, cotovelo e assim por diante. Ou seja, trabalha no aparelho ligamentar, trabalha no tecido cartilaginoso, trabalha no estado do tecido para que isso esteja em ordem no organismo. Neste polissacarídeo também está presente um ativo chamado N-acetil, ácido glucosamínico. N-acetil, um ácido que vai atuar na célula cerebral. Ou seja, ele conecta as terminações nervosas, conduz o impulso da célula e permite ter uma memória duradoura. Permite ao nosso corpo ter uma reação rápida e melhorar, fortalecer as propriedades cognitivas do cérebro. Este é um ponto muito importante, ou seja, você não toma nenhum comprimido, mas entende que o cérebro tem a capacidade de não perder suas propriedades, ou seja, algo está impedindo. E este é exatamente o polissacarídeo que permitirá manter o estado, dar saúde ao corpo, permitirá aumentar as propriedades cognitivas do cérebro, apesar de que você está envelhecendo a cada ano. Além disso, componentes muito interessantes que estão presentes no polissacarídeo incluem um componente chamado manose, ou seja, manose. Por que é necessário falar sobre isso? Agora existe um fator presente, devido à alimentação, ao estilo de vida inadequado, ao consumo de água, ao estresse que as pessoas têm constantemente. Há uma condição em que o pâncreas falha no corpo e começam os momentos de resistência à insulina. A pessoa diz, eu tenho diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2, por exemplo. E o que ela faz? Ela toma alguns medicamentos ou injeta insulina, porque não é absorvida pelo corpo, não é suficiente. O pâncreas perdeu sua capacidade e já não funciona corretamente. E para manter a condição prolongar sua vida, os médicos recomendam isso. Diabetes mellitus não dependente de insulina. Por exemplo, esta é uma imagem, dependente é outra imagem.
Agora existem chips que são inseridos na pele, mas não estamos falando disso, estamos falando de como se ajudar. Novamente, as ordens vêm do cérebro. O que precisa ser feito aqui? Essa manose, como um polissacarídeo que entra no corpo através da ingestão, permite que o corpo se lembre de que uma vez soube produzir insulina, um hormônio que permite que a glicose entre na célula e tudo ficará bem. Ou seja, ao tomar o Actividan, a pessoa normaliza o nível de açúcar no sangue. Adiante. O que precisamos entender? Como o cérebro se alimenta? O que damos a ele, o que comemos, é digerido e ele nos diz se está bem hoje ou se está mal. Xilose é um polissacarídeo que atua no intestino, ou seja, eu já escrevo TC, aqui ficará claro para você. Isso significa que se houver candidíase, esse polissacarídeo permitirá combater essa candidíase, eliminá-la e permitir que o corpo funcione corretamente. Ou seja, se houver cândida no intestino de uma pessoa, considere que ela está em todo lugar, na pele, nas mucosas e assim por diante. Fungo, daí também aparecem nas unhas, mas a pessoa pode saber disso ou não. Ela está presente em homens e mulheres, pode estar na boca, no sistema reprodutivo e assim por diante. Fica quieta, não causa muitos sintomas, mas faz seu trabalho de forma muito confortável para ela e muito prejudicial para o corpo. Reduz a imunidade, a pessoa começa a adoecer com mais frequência, a pele fica desconfortável, aparece ressecamento, lesões fúngicas, há áreas afetadas e as unhas demoram a se curar. Mas ela não pretende sair do corpo e se sente confortável lá, porque no intestino está quente, úmido. A pessoa come o que quer, ela pensa, eu vim para comer, então nesta vida eu como. E nada mais me interessa. Este é o componente, o polissacarídeo, que vai proporcionar pureza no corpo. Próximo componente que precisamos aqui é a fucose. Componente fucose. Falamos com você sobre as propriedades cognitivas do cérebro. A fucose permite ao ácido amiraminoico, ao polissacarídeo, proporcionar memória de longo prazo. Memória de longo prazo, escrevemos. Assim, permite ao corpo pôr uma boa reação para o cérebro. O que precisamos para a energia? Diga-me. Desses componentes, talvez algum outro componente venha à sua mente. Talvez você se lembre, aqueles que estão aqui há muito tempo, lembram-se, não? Glicose. Vou dar uma dica. A glicose nos dá muitas reações, algo que nos permite conservar energia. Ela conserva energia na célula, permitindo que o organismo se mantenha ativo durante o dia. E essa glicose de que maneira aparece dentro de nós? Novamente devido à atividade, mas é um componente natural, um polissacarídeo, que não é aquele que está na mesa. Ou nós o pegamos em outro lugar. Ele dá resultado diretamente para a célula. Quando a glicose é mantida na célula, nós ficamos ativos. Mesmo com pressão baixa, nos sentimos ótimos. A glicose é para que haja energia. Aqui chegou energia para a pessoa. O que temos aqui? Esses 4 componentes dão um resultado muito bom no organismo. Para que nós não soframos. Existe um componente, um polissacarídeo que se chama galactose. Para que ele é necessário, nós falamos sobre as articulações, lembram, né? E é justamente o ácido glucosamínico, ele fez o ácido glucosamínico que restaura completamente o tecido cartilaginoso. Se houver destruição, depende de quão ativamente e por quanto tempo o consumimos. Quais são as nossas dosagens de Actividan? E é justamente a galactose, em conjunto com este ácido, o polissacarídeo, que possibilita a restauração da cartilagem e permite manter o cálcio no osso. Manutenção do cálcio no osso. Ou seja, o cálcio entrou, mas vai para o osso. Este componente ajuda a dar este resultado. Aqui estão os polissacarídeos que trabalham para o organismo, que dão resultado para que possamos ser saudáveis, para que não soframos. O que temos hoje? Vou fazer um círculo aqui e desenhar a letra A. Imagine que aqui no pacote há Actividan, e ao redor dele estamos nós. Esta é a nossa vida. O que temos hoje em dia na vida? Alimentação. Quem tem uma alimentação de qualidade? Poucos têm. Poucos têm. Escreva alimentação. Faça uma pergunta. Sim? Ou seja, cada um deve fazer essa pergunta. Onde compramos, o que compramos no mercado e assim por diante. Quando temos um corpo ainda na infância, ele começa a crescer. O que é importante para a mãe para que a criança seja saudável? Provavelmente é importante alimentá-la corretamente. Sim, este é exatamente o momento em que se estabelece a imunidade desde a idade de amamentação. Quando a criança se desenvolve corretamente, e já aqui, nesta idade ativa, é necessário recomendar à mãe que ela dê isso à criança. Por que é necessário dar isso a uma criança tão pequena? Não porque ela já não tem esses polissacarídeos, e porque assim que ele nasce, os radicais já atacam seu organismo. Imagine, ele já precisa então de proteção antioxidante naquele momento. Não quando ele tem 10 anos, mas sim quando ele acabou de nascer, como se diz. O pinto saiu do ovo. Dê a ele proteção antioxidante, para que os radicais não destruam a célula. Porque hoje a criança sofre e envelhece a partir dos 14 anos de idade. O que você acha dessa informação?
Ou seja, 14 anos e você já está envelhecendo. Ou seja, olhe para as crianças. Quando a criança tem 3 anos, ela parece ter 6 anos. Quando tem 10, parece ter 17, 13, 14. Existem esses momentos, sobre isso precisamos falar. Em nossa vida há um estado de energia. Essa energia de onde a tiramos? De onde? Bem, só tiramos energia de outra pessoa. Tiramos. Cumprimentamos uma pessoa, desejamos o bem, recebemos energia, desejaram o mal, receberam o mal, tudo, do sol, da terra, do cosmos, tudo isso vem. Mas se você é uma pessoa completa Homo sapiens, entende? Por que veio aqui e o que você precisa? Então você vai receber essa energia. Mas hoje vamos falar que a energia não vem de qualquer lugar. É preciso ganhá-la e é preciso entender onde eu vou tê-la constantemente. Isso é um componente do activitano. Por que o activitano dá essa energia? Porque o glicogênio, que é um amido que se acumula dentro, é responsável pelo acúmulo e coleta do equilíbrio de carboidratos dentro, que fornece glicose. E essa glicose, ao se acumular na célula, nos dá esse equilíbrio energético. Essa é a energia. Entenderam o que isso significa? Se tomamos o ativador todos os dias e dizemos, hoje não quero, vou tomar amanhã, então perco ao corpo, talvez ele nunca precise de água e talvez não precise comer. Ou seja, então é necessário fazer essa pergunta. Em seguida, o que é necessário para que a condição da célula seja completa e a célula não murche? É o estado osmótico, o cosmos. O que é o cosmos? É o espaço, a constância do equilíbrio hídrico. Ou seja, quando os polissacarídeos, a atividade, permitem que a água com elétrons carregados positivamente permaneça na célula, eles são removidos do espaço intercelular. O TEC, a célula sempre tem água completa. Você sabe que em nosso corpo há 50% de água pura e única que está em nosso espaço NZZ para qualquer eventualidade. Ou seja, nós a temos, mas o corpo a mantém e não a consome. E diz, beba água para que você tenha o suficiente. E isso eu guardo para depois. Então esse estado osmótico polissacarídeos, ativida também a mantém no espaço intercelular e na própria célula para que possamos viver plenamente. Tinham boas funções cognitivas, tinham uma boa reserva de energia interna, tinham articulações saudáveis e não sofriam de nenhuma dor. A propósito, o ácido N-acetilglucosamínico alivia a dor em qualquer sistema musculoesquelético, seja nos cotovelos, quadris ou joelhos. Ou seja, além de restaurar completamente, também alivia a dor. Os analgésicos têm um efeito muito bom. Pode ser aplicado externamente ou ingerido em doses de choque, para obter resultados. Em seguida, o que mais há de interessante e útil no Actividan? Quando nossa imunidade enfraquece, o que dizemos? Eu preciso de proteção, certo? Como posso obter essa proteção? O Actividan tem ações únicas. É proteção. Que tipo de proteção é essa e de onde ele obtém essa proteção? Imagine, temos o estômago, temos o esôfago, depois temos o intestino delgado, o intestino grosso e o intestino grosso. E este é todo o sistema digestivo, que é capaz de digerir a comida que vamos comer. Quando uma pessoa tem uma mucosa do estômago não muito boa, e ainda tem várias bactérias vivendo lá, sabe? Uma bactéria chamada Helicobacter pylori, sabe? Ela vive em muitas pessoas. E muitas pessoas acham que isso é normal. Dizem que ela deve viver em todos. Não, ela não deve viver em todos. Ela não é muito agradável para o nosso organismo. Ela também, como a candidíase, gosta de viver dentro. Ela não pretende deixar o corpo porque lá é bom para ela, é quente, úmido e muito agradável. O que fazem os componentes do Actividan, os polissacarídeos, ao entrar no organismo? Todos esses polissacarídeos dos quais falamos agem na mucosa do nosso corpo, especificamente na parede mucosa do esôfago, na parede mucosa do estômago, do intestino delgado e do intestino grosso. Com que condição? Devido ao fato de que o ativo ainda é muco, extrato de algas do muco. Ele tem esses componentes muito interessantes que ajudam a adere a eles. Essa bactéria Helicobacter adere a eles. E todos esses polissacarídeos aumentam suas ações para eliminá-la do corpo. Ou seja, sem química, sem antibióticos, tudo muito simples. Devido ao fato de que os componentes ativos atraem Helicobacter, são eliminados do corpo facilmente, só é necessário tomar novamente. Essa é a função de proteção. Ao mesmo tempo, os componentes do Actividan trabalham intensamente na camada submucosa, na mucosa. Temos circulação sanguínea em todos os lugares, há vasos, capilares, arteriolas, os menores vasos. Mas hoje a circulação sanguínea das pessoas não é muito boa. Alguém teve Covid? Alguém tem desde a infância distonia vascular? Alguém é geralmente fraco, a parede vascular? Alguém tem diabetes mellitus? Muitas tarefas que enfraquecem aqui o sistema. E o que o Actividan faz? Ele fortalece a parede vascular capilar atrial, dando paredes vasculares densas. Faz o endotélio, que reveste a parede vascular interna, jovem. Quando temos a parede vascular interna do endotélio jovem, ou seja, sua qualidade é alta, então somos jovens, podemos viver por muito tempo, ter uma circulação sanguínea muito boa.
Então não ficamos doentes. Não há arteriosclerose, não há doença isquêmica, não há angina e essas várias consequências relacionadas à atividade cardiovascular. E é exatamente a função protetora do Actividan que aqui cumpre seu papel. Quando a mucosa está protegida, quando não há Helicobacter, quando não há flora patogênica, ou seja, o organismo para quê? Ele é a favor de que no intestino viva uma boa microflora para que não haja patogênica. Quando uma pessoa toma alguns medicamentos e eles não lidam com essa flora intestinal, temos diferentes tipos de flora, acredite. Deve haver trilhões de bactérias lá que sejam de qualidade boas e então elas suprimirão as patogênicas. Mas quando é o contrário, então há uma guerra lá. O que faz o Actividan com suas proezas? Parecia que ele tomaria o pó, mas continuaria vivendo. O que há lá? Nós não sabemos o que está acontecendo lá. Na verdade, os componentes do polisogalido actividano permitem ativar os macrófagos, permitem aumentar o sistema imunológico local, trabalham na condição de limpeza interna, e temos nós verdadeiros em nossos intestinos, que estão de guarda pela nossa saúde. E quando o actividano entra, ele permite limpar essa mucosa do excesso de muco. Quando no corpo de uma pessoa há muito muco, devido à alimentação inadequada, é por causa desse excesso de muco. Temos 100 doenças, estamos procurando a causa. A causa está aqui. A causa sempre tem um subtexto, um denominador que você apaga e o numerador desaparece. Ou seja, tudo ficará bem. E o estado após a ingestão de ativador é o seguinte. Limpei a parte mucosa vilosa, que não são cabelinhos, mas sim como essas vilosidades são feitas da mucosa. Imagine que você pegou e desenhou essas vilosidades. E essas vilosidades curtas e pequenas cobrem o intestino delgado. E dependendo de quão cobertas de muco elas estão, nós ou absorvemos o alimento que comemos, a parte útil será absorvida ou não será absorvida. Quando falam de fermentopatia, a pessoa tem má absorção ao alimento. Sobre o que é isso? Sobre o fato de que o pâncreas não está funcionando bem. E a absorção é ruim aqui, nos intestinos. E a tarefa do Actividan é remover esse muco excessivo, ativar a parte vilosa, e então a ordem será restaurada internamente. Então a linfa também estará em um estado limpo. O alimento que você comeu será absorvido, o que é necessário, e o que não é necessário será eliminado. Essa é a função do Actividan. E por isso que ela é chamada de função de proteção. Próximo. Mais um ponto. O mais importante. Todos são importantes, mas cada um deles se torna cada vez mais importante porque estamos nos aprofundando no organismo. Quando dizem que você teve uma hemorragia, o que sugerem? Sugerem. E alguém diz não, alguém começa a usar um remédio popular. O Actividan tem uma oportunidade única de ação seletiva. Colocamos um ponto. Ação seletiva. Não é necessário controlar. Ele mesmo decide para você até que ponto precisa diluir o sangue. Ou seja, não é necessário controlar. Não é preciso ter medo de que você tenha comido algo a mais, que algo a mais aconteça dentro. Ele tem essa propriedade, essa função, como um cara dilui o sangue, ou seja, é um anticoagulante. Ou seja, vou escrever assim para entender. Anticoagulante. E a pessoa toma Actividan, ela não tem trombos. A pessoa toma Actividan, ela não tem placas de aterosclerose. Por que isso? Porque ele age na bile. A vesícula biliar secreta bile. E o Actividan, com seus componentes, se liga a esses ácidos biliares. E o estado do fígado se torna completamente diferente. Ele começa a funcionar de maneira diferente, ele secreta componentes, ou seja, ou não secreta em baixa densidade, mas secreta alta densidade, que permitirá ao organismo não ter colesterol elevado. Ou seja, então os vasos do cérebro estão limpos. Há um acadêmico chamado Yuri Silovich Good, professor e doutor em ciências, que elevaria uma pessoa. Se as artérias carótidas estivessem limpas, as pessoas viveriam para sempre. Como estão nossas artérias carótidas? De um lado estão entupidas com placas, do outro lado, a artéria vertebral não está tão boa. Ora estão comprimidas aqui, ora ali. Portanto, esta propriedade da capacidade anticoagulante do Actividan é um ponto muito importante, sobre o qual todos devem estar cientes. Até mesmo as mães de crianças pequenas devem saber disso, porque hoje essa infecção está circulando ao nosso redor e não vai desaparecer hoje. É uma infecção mutante de Covid que a cada vez não terá fim, e nós vamos aprender a lidar com ela a cada vez. Mas o fato mais desagradável a que isso leva é que temos um espessamento do sangue e a destruição do sistema cardiovascular. Assim, a parede vascular está se afinando. O papel ativo é fortalecer a parede vascular, trabalhar em todo o lado direito e esquerdo do coração, trabalhar nos vasos coronários, trabalhar nas artérias carótidas, melhorar a condição da circulação sanguínea, melhorar a frequência das contrações cardíacas. E outro ponto interessante é que muitas pessoas hoje em dia estão com deficiência de iodo. O iodo que falta no organismo desempenhará um papel, não haverá energia dentro? O que você acha? Sim.
Quando a glândula tireoide não funciona corretamente, falta iodo, a pessoa ficará cansada. Ela começa várias jornadas, de um médico para outro médico. O que o Actividan faz? Ele não contém iodo, mas qual é a sua propriedade? Ao consumi-lo internamente, ele ativa o funcionamento da glândula tireoide. Estou escrevendo aqui, apenas vou escrever brevemente, glândula tireoide. Ou seja, ele ativa o funcionamento dela em qualquer estado em que ela esteja. Depende do que há com ela. Se ela está funcionando de forma fraca, se há alguma alteração, se houve alguma intervenção cirúrgica, e qual dosagem será adequada para você a fim de torná-la um órgão funcional normal. Este é o momento. Quando a glândula tireoide não funciona corretamente, o mau funcionamento afeta tudo, concorda? Isso causa cansaço, isso causa fadiga, isso afeta o sistema nervoso, afeta todo o sistema endócrino. Isso afeta tanto homens quanto mulheres. Isso está aqui na equipe, hipófise, hipotálamo, tudo está interligado. Quando chegam os momentos do período climático nas mulheres, quando chegam esses momentos nos homens, também acontece o quê? Desequilíbrio hormonal. A testosterona diminui, nos homens não há estrogênios, não há estradiol. E o que acontece? Desequilíbrio. Ondas de calor, distúrbios no sistema vascular, perda de cálcio do corpo, condição tão desconfortável, cansaço, sono ruim, irritabilidade, falta de apetite, muitas coisas. E essas consequências levam ao fato de que todos esses sistemas vão sofrer. Hoje os cientistas dizem que o período climático também rejuvenesceu por algum motivo. Tudo está rejuvenescendo. Osteocondrose rejuvenesceu, várias doenças também rejuvenesceram. E nós vivemos com vocês em um status tão ameaçador, por assim dizer, em uma sociedade assim, onde é preciso estar sempre atento. E de repente a pessoa diz, cansei, chega, eu não quero. E aqui qual é o principal fator? Entendo, sei. Eu sei, entendo que hoje o ativante é aquele produto funcional que me ajudará a ter um estado de conforto, né? É sobre isso que falamos, trabalhando todos esses componentes. Todos esses círculos que desenhei hoje, todas as conexões, o trabalho dentro do organismo, ele também ativa aqui. Então temos energia, equilíbrio, então temos saúde. Se o ativante é um produto muito interessante que vai trabalhar no sistema imunológico e elevá-lo muito alto, há alguma chance de termos complicações após alguma infecção. O que você acha? Não há chance. Não há chance alguma. Quando uma pessoa adoece com um sistema imunológico baixo, e não há energia, e a saúde já está falando sobre isso, não. Vale a pena apenas escapar daqui, sim. E ele começa a tomar alguns medicamentos de farmácia. O que pode acontecer? O mais desagradável. Qualquer sistema fraco que você tenha, como se diz, é onde haverá complicações. Rins, então são os rins. Se forem os pulmões, então são os pulmões. Ou se for o sistema vascular fraco, você terá o resultado aqui. Negativo. Quando uma pessoa entende que hoje não é tão simples viver, ela diz, eu vou tomar alguma coisa, pega um ativante e começa a tomá-lo ativamente. Ou seja, quando é um vírus e você está na fase ativa desse vírus, quando isso definitivamente não é bom para você, você começa a tomar não apenas um sachê de 6 gramas, mas começa a tomar uma dose ativa. Vamos tomar 6 sachês por dia, por 3, 4 dias. É aí que você começa a ajudar ativamente. Agora, o que acontece quando bebemos este produto praticamente cada hora? O que isso permite? O mais importante, quando a infecção entra no corpo, é não deixá-la entrar na célula. Essas primeiras horas, essas horas exatas, precisam ser capturadas. Mas muitas vezes acontece que a pessoa diz, pareceu, eu não fiquei doente. Na verdade, já está tudo circulando. E quando a pessoa capturou esse momento e bebeu, como deveria, por 3 dias, então o vírus não entrou na célula. Ele não tem mais pelo que lutar. Ele já foi expulso de lá pelos componentes do Actividan. E então a pessoa não tem a possibilidade de ter um processo patológico agravado ainda mais. Quando o processo já está em andamento, a pessoa está infectada, está doente, ele caiu em algum lugar, o estado é muito confortável, mas ele toma Actividan. E o que esse estado de tomar Actividan indica? Que não há possibilidade de ter complicações internas. Isso é certo, já foi comprovado. E hoje você ouvirá provavelmente sim, fatos que falam sobre isso. Este é o estado. Voltemos ao nosso organismo. Esta é a nossa pele. O que é a nossa pele? É um grande sistema endócrino que nos cobre por fora. Mas a pele tem a capacidade de se colocar, tem a capacidade de ter manchas pigmentadas. Alguns pontos vermelhos aparecem na pele. Ainda podem surgir alguns crescimentos. De onde vem tudo isso? Precisamos disso. Diga não. Por que isso surge? O que você acha? Intoxicação do corpo. De onde ela vem? É nosso intestino. É nosso sistema digestivo. Tudo vem de lá. Se nas partes inferiores do intestino de uma pessoa houver candidíase, por exemplo, embora ela esteja em toda parte, se houver crescimentos, pólipos e uma flora não muito boa, então nas partes inferiores do seu corpo, abaixo da cintura, aparecerão papilomas ou pólipos.
Se o intestino subir, então nem tudo está bem. Acima da cintura, espere esses convidados que não são necessários, em princípio. Portanto, consumindo água de qualidade normal, ao comer ou cuidando dos ativadores, permitimos a nós mesmos colocar em ordem o sistema imunológico. Nosso sistema imunológico é o duodeno. Se tudo está bem lá, então não sofremos e não ficamos doentes. Mas hoje, dizer que todos têm uma boa imunidade não é possível, porque todos foram afetados pela Covid, todos têm essas consequências negativas. E o trabalho dos ativadores aqui, em qual parâmetro, em qual aspecto? Ele permite ter uma função protetora, da qual falamos. Aqui atua na mucosa do esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado de todo o organismo. E essa será a sua principal função protetora. E a ingestão de Activitan indica que dentro são ativados os macrófagos. Há um estado de imunidade, quando a imunidade tem uma boa barreira. A barreira começa no duodeno. Se houver uma barreira nesse sistema imunológico, então nada mais acontecerá com o organismo. Onde quer que você esteja, você sempre sairá ileso. Como se diz, você nunca ficará doente. O ponto mais importante do Activitano sobre o que é sobre se eu bebo ou não, se eu tomo ou não, como eu tomo. Por favor, lembre-se disso, a ingestão de água. Água, ou seja, água é o principal parâmetro para o organismo. São 30 gramas por quilograma de corpo. Se tomarmos isso regularmente, então nossas células têm a oportunidade de ter um bom espaço, não ter escórias e toxinas, não estarem sobrecarregadas, liberar corretamente a reserva de energia do corpo, ter uma boa imunidade e absorver corretamente o Actividan. Quando não bebemos água suficiente, a absorção do Actividan é de apenas 50%. Isso é o que você entende. Água pura é água pura. Água é o filtro que recebemos com você, tem seus componentes. Quando bebemos água impura, o corpo precisa de energia para processá-la. Então vamos voltar ao nosso estado de energia e saúde. Assim, o corpo não gasta energia quando? Quando há pureza interna. Não gasta energia quando? Quando a água que bebemos é pura. Não gasta energia quando damos a ele a alimentação correta, que não é patogênica. Não é alimentação grosseira. Não é que seja fibra grosseira, mas simplesmente é muito refinada e desnecessária para o organismo, de preparo rápido, com alguns componentes, intensificadores de sabor e assim por diante. Isso é desnecessário para o corpo. E a energia não será gasta quando nós seguirmos esses fatos todos. Quanto menos seguimos esses fatos, mais energia é gasta. Mas há uma maior ingestão de alimentos internamente. A saúde humana dependerá de quanto nós entenderemos o que é importante para mim hoje. Um bom sono. Quanto devemos dormir? 8 horas. Quem dorme tanto? Dormimos muito menos, porque temos muitas tarefas. Hoje é uma era em que o tempo passa muito rápido. Precisamos fazer muitas coisas, ler muito e conseguir fazer tudo. E não temos tempo, percebeu? O tempo é fugaz. E aqui é muito importante entender que o corpo precisa descansar. E é um tempo em que trabalhamos com gadgets e o método de proteção textual. Cada gadget há muitos, computadores, telefones, molduras por onde passamos. Em casa há muitos aparelhos diferentes na cozinha. Isso tudo indica que precisamos de proteção. Não vemos isso por dentro. Mas por dentro ocorrem mudanças. A cada segundo, os radicais livres danificam nossas células. A cada segundo nós envelhecemos. É isso que precisamos entender. A cada segundo ocorrem mudanças na nossa pele. E é exatamente aqui que, ao tomar antioxidantes, tudo fica visível na pele. A pessoa toma antioxidantes ou não? Como funciona o seu sistema locomotor? Quais são as propriedades do seu cérebro hoje? Ele adormece rapidamente, ele acorda facilmente e ele acordou de bom humor ou não? Isso também é um parâmetro de que estamos fazendo algo por dentro, de que algo está acontecendo de errado por dentro. Ou seja, estamos fazendo algo errado para que haja ordem e limpeza por dentro. E o fato mais interessante, o fato mais significativo, sabe? Podemos colocar uma linha grossa aqui, a ação é ativa. Ele mantém a limpeza por dentro. Com a limpeza por dentro, nesse estado não haverá nenhuma microflora patogênica. Não é um ambiente estéril. É limpeza. Quando o organismo está pronto para funcionar corretamente nessa pureza. Quando ele absorver corretamente todos esses componentes. Quando ele fornecer a você uma boa imunidade, boa saúde. Quando ele fornecer a você muita energia, que parecerá vir do nada. E você não se cansará, acordará facilmente pela manhã. Não se irritará com pequenas coisas. Terá uma boa resistência ao estresse. Ela é diferente para cada um de nós. Alguns se irritam facilmente com algo, outros são mais resistentes ao estresse. E dependendo do nível de resistência ao estresse, pois também deixa o trabalho da imunidade depender. Concorda? Portanto, quando está limpo por dentro, o cloro é bom. O mais importante são os órgãos do trato gastrointestinal. O sistema vascular está normal. O sistema nervoso também funciona corretamente e suavemente. Então o tecido cartilaginoso não se destrói, o tecido colagenoso é denso e bom. Temos um bom tecido conjuntivo
e nossa célula está em equilíbrio homeostático. Sobre o que falamos hoje. Este é o trabalho do Activitana.